Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de Open Mic. É isso aí, meus camaradinhas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2024 e começa agora o episódio sobre o show número 384. Na verdade, estou enganando vocês, tá bom? Hoje é dia 19, o show 384 não aconteceu ainda, ele vai acontecer amanhã, mas eu vou fazer um episódio prévio aqui, tá bom? Talvez depois eu complemente, né, um pouco aí amanhã, dando as informações reais do show. Mas eu resolvi gravar hoje, por quê? Porque eu tô andando a pé, esse barulho que você tá ouvindo não é o meu carro, são outros carros passando aqui. E ao fundo, um cortador de grama. Passei aqui do lado de um condomínio, estão cortando a grama. Então tá esse barulho de DT200R, na verdade é um cortador de grama. Espero que não incomode tanto quanto tá me incomodando, e não incomode vocês, né? Mas enfim, eu queria falar o seguinte, esse show de amanhã, eu tô muito empolgado com ele e eu queria dividir com vocês, porque a gente vai finalmente ter o nosso quadro. Então, seguindo aí, né, as aulas de criatividade do Murilo Gun, que se você não conhece, Murilo Gun era um comediante genial que começou lá talvez a segunda leva do stand-up, e aí provavelmente comeu um cogumelo e virou um guru. E aí eu fiz o curso dele de criatividade e uma das coisas que ele fala é o seguinte: um dos princípios da criatividade é a combinatividade. Você dificilmente vai inventar uma coisa do zero, mas as grandes invenções do planeta, elas na verdade são combinatividades, ou seja, você junta duas coisas que já existem e cria uma terceira, que essa é completamente nova, que no fim das contas não é totalmente nova. Ai, como assim? Porra, Thomas Edison, ele não inventou a lâmpada. Ele misturou o lampião, que já existia, com a eletricidade e inventou a lâmpada elétrica. Mas, você entendeu que já existia? Ele não criou a luz do nada. Só Deus criou a luz do nada quando ele falou, haja-te luz. Que ele falava assim, né? Na verdade era latim que Deus falava, eu não sei que língua Deus falava. Mas enfim, só Deus faz o bagulho do nada. Então, quase sempre as invenções são combinações de coisas que já existem. Tipo o iPhone, a Apple, o Steve Jobs, ele pegou o celular, juntou com o iPod e com a câmera digital e inventou o iPhone. Nossa, realmente, se você parar pra pensar, foi muito difícil. Mas a ideia dele foi isso, juntar os bagulho tudo num só. E aí hoje eu tô usando um iPhone para gravar aqui e você provavelmente usando um iPhone ou algum outro smartphone que derivou nessa invenção para ouvir. Então quase tudo é combinatividade. E a gente vai combinar dois sucessos, né, da internet contemporânea e vamos criar o nosso quadro. E amanhã a gente vai gravar. Eu tô bem feliz, bem ansioso e bem esperançoso que esse quadro, pelo menos para nós, vai ser muito divertido. Eu espero que ele ganhe o mundo aí e a gente consiga uma vez por mês, pelo menos, gravar esse quadro, né? Não sei também até quando vai o hype, mas se ele for muito bom, ele cria o próprio hype e pode se manter por mais tempo do que o hype das coisas que a gente... Se bem que uma das coisas que a gente vai imitar já não tá tão no hype assim. Então, se for bom, vai ser bom mesmo depois que o hype acabar. Eu vou só falar uma das coisas para você já ficar com gostinho aí, que tem a ver com o Pablo Marçal. Então, o Pablo Marçal tá muito no hype, todo mundo fazendo coisa do Pablo Marçal. A gente vai fazer também, mas o nosso é uma completamente nova, porque a gente misturou com outra coisa que já existe. Essa outra eu não vou falar, porque aí vou deixar vocês aí com esse gostinho de quero saber. Fechou? Então, sobre o show de amanhã era isso. A expectativa também, como produtor, tá bem grande. Eu já acabei de colocar aqui os 4 últimos nomes na lista, que eu acho que agora a próxima pessoa que mandar eu vou falar que tá encerrado, porque já temos 89 nomes na nossa lista VIP. E temos 35 cadeiras lá no bar, né? Com as minhas cadeiras de praia, que inclusive dessa vez não vai ter, porque meu carro tá no mecânico com as cadeiras. Acabei de lembrar disso. Então,
nós vamos ter ali 35 lugares e já tem 90 nomes na lista. Sempre tem uma quebra, mas eu acho que a próxima pessoa que mandar eu vou falar que tá esgotado, pra gente não chegar lá e ter muita dor de cabeça com a galera em pé. Ou não, né? Quem coloca 89 coloca 100, né? E espera, se for ter quebra, já vai ter quebra agora. Então, na verdade, não vou falar que esgotou não. Vou colocar quantos foi, foda-se. Vou dar a volta por aqui. Quero falar outro assunto com vocês. Sabe o que eu queria falar? 2 nomes eu queria falar pra vocês e falar como eu sou fã desses caras e depois justificar, que é Belchior e Bob Dylan. Os dois começam com B. Os dois foram grandes cantores. E o que junta esses dois? A impossibilidade nata de cantar. Esses dois caras, eles são muito foda, meu amigo. É como se tivesse nascido um cara sem perna e ele falasse assim: que se foda o mundo, eu vou ser o melhor jogador de futebol do mundo. E aí ele consegue. Por que eu tô falando do Bob Dylan? Porque o Bob Dylan eu vi no We Are The World. Eu assisti o documentário da música We Are The World, que é o Michael Jackson fez com aquele outro mano lá. Esqueci o nome dele. Mas enfim, você sabe quem é, né? Eu assisti o documentário e aí os caras, mano, tava tipo meio que com medo do Bob Dylan, assim, sabe? Bob Dylan era uma lenda. E você já viu ele falando ou cantando? Não dá. Se você ouvir a voz dele, antes dele ser o Bob Dylan, se você só ouvir a voz dele, ele chega num teste. Imagina, no The Voice. The Voice, Estados Unidos, 1920. Sei lá, porque tem música dele que tem 60 anos já. Aí tá lá no The Voice. Aí começa a cantar e começa... aquela vozinha, ele é meio fanho. Mano, nunca que ele passaria. E o Belchior também. Mesma coisa. Voz muito esquisita. Mas mesmo assim, todo mundo sabe quem é Belchior aqui no Brasil. E todo mundo sabe quem é Bob Dylan no mundo. Então eu acho isso muito foda. Porque esses caras, eles riram pra limitação. Entendeu? Então, se você se acha nada engraçado, vire comediante. E seja o Bob Dylan da comédia. É isso que eu tô tentando fazer. Porque você viu, ó, podcast aqui de 10 minutos, nem uma piada. Daqui a 20 anos, as pessoas vão falar assim: caralho, como é que pode? Esse cara realmente não virou comediante e ele ainda tinha um pouco de esperança. Ou então vão falar assim: nossa, quem diria, hein? Diogo Andrade, um dos maiores comediantes desse planeta, não era engraçado em 2024 e agora como tá. Então, assim como o Bob Dylan e Belchior, todo mundo pode. Então, essa aí é meu recado, né? Praticamente um coach para vocês. E vou desligar porque eu tô andando a pé. O dono do Vila acabou de passar aqui, buzinar. E estou ofegante porque eu acabei de subir uma ladeira, tá bom? Fui almoçar a pé e tô voltando pra casa. Depois eu conto pra vocês em outro episódio minha aventura de ontem. Que ontem também nós saímos pra almoçar a pé. E aí caiu a maior chuva do planeta e nosso apartamento tava com todas as janelas abertas. Mas isso aí eu deixo pra uma próxima oportunidade, tá bom? Acho que eu tenho show amanhã, depois quinta e depois sexta. Então provavelmente vai ter bastante episódio essa semana. Vocês vão ficar felizes de ouvir essa voz veluda aqui, muito melhor do que a voz do Belchior e do Bob Dylan junto, tá bom? Fechou? É nóis. Valeu, tchau, tchau. E aí, hein? Voltei para mais um pedacinho aqui de prosa com vocês. E você vê a diferença no ânimo? Na primeira parte, que foi antes do show, e para essa parte aqui. Porque, vou te falar, viu? Que merda que foi o show de ontem. Mano, tô puto, hein? O que acontece? Eu tinha... Até a segunda-feira, o show de ontem foi na terça, né? Até a segunda-feira tinha 94 nomes na lista. A gente faz um show num bar aqui em Cajamar. A gente decidiu não cobrar ingresso, né? Colocar todo mundo VIP, fazer uma lista de pessoas. Eu controlo tudo pelo WhatsApp, dá um puta de um trabalho pra fazer isso.
E a gente cabe 30 pessoas no bar, acho que tem 35 cadeiras, 37 no máximo, assim. Quando a gente esgotou todas as cadeiras, acho que tinha 37 pessoas, se eu não me engano. E aí a gente coloca sempre 80, 90 nomes na lista, que é pra ir 30, né? Então já é meio que padrão, a gente já coloca 90 pra ir 30. E até agora não tinha enchido nenhuma vez. Dessa vez, como tinha 94, eu falei, mano, eu vou confirmar com a galera se vai mesmo. Aí ontem, que era no dia do show, eu mandei mensagem e criei uma enquete em cada um que botou o nome na lista, pra pessoa só clicar se vai ou não. Então ela não precisava justificar, não precisava falar nada, era só clicar sim ou não. Aí os caras que foi colocando não, eu fui tirando da lista, e os que foi colocando sim, eu fui colocando como confirmado. E os que não confirmaram nem nada, eu deixei na lista ainda, mas em suspenso. E aí qual foi o resultado disso? Tinha 50 pessoas que confirmaram que ia. 20 não confirmaram nem falaram nada, não responderam. Então esses 20 estavam meio que em stand-by, né? Então na lista ainda sobrou 70 pessoas. 24 falaram que não, eu tirei da lista. Ou seja, se as pessoas que fossem, né, que confirmaram, fossem, não ia caber todo mundo. Porque a gente só tem 37, confirmou 50. Falei, beleza, ainda confirmando, não deve ir todo mundo, a gente não vai sofrer com isso. Beleza? Beleza. E aí, cheguei lá ontem, eu fui a pé, né, que eu tô sem carro ainda, então fui andando a pé, cheguei lá umas 7h30 por aí. E aí tinha um casal só. Aí passou um tempinho e chegou mais duas mulheres. Então tinham 4 pessoas. E aí chegou mais um cara. E foi só. A gente esperou até 8h40 mais ou menos, 8h45 para começar o show. E só tinha 5 pessoas na plateia. E, mano, desanima, hein? A gente faz essa porra de graça. Os filha da puta confirma. Porque, mano, se não tivesse confirmado, tá ligado? E, tipo assim, na real, mano, ninguém me deve nada, né? Não, ninguém deve nada pra ninguém. Mas dá raiva, hein, mano? E aí, e sabe o que a gente fez? Fez o show, que eu falei pra galera. Falei, mano, tem... Só veio vocês 4. E a gente vai fazer o show pra vocês 4, né? Que vocês 4 estão aqui já. E aí a gente fez show pra 4 pessoas. Mas é muito ruim, né? Não deu pra fazer um show. Ainda o André e o Thiago e o Charles ainda conseguiram fazer o texto ainda. Eu não consegui, cara. Eu tentava, e aí eu começava a conversar, e aí tinha 5 pessoas. Mas mesmo assim, como tinha muito pouca gente, acho que eu dei muita abertura, eu falava os bagulho, aí já começava a falar com a mulher, ela já falava uma par de bagulho, tipo, ela não respondia só o que eu mandei. E aí eu falei, quer saber? Vou ficar só interagindo aqui. Aí eu fiquei conversando com as pessoas, fiquei zoando maconheiro. Nessa interação teve uma piada só que eu achei legal, mas só, tipo assim, foi legal pra mim. Que o maconheiro atrapalhou demais e viajou muito, tipo assim, eu tava falando da viagem de Portugal, ele falou fundo de quintal, eu não sei o que ele quis dizer com isso. E aí eu falei, mano, você tá entendendo o que eu tô falando? Tô falando de bagulho, você fundo de quintal? Aí ele explicou e ficou pior ainda a explicação. Aí eu falei, tinha um casal que tinha filho. Aí eu falei pro casal de filho, eu falei, tá vendo? Devia ter trazido de 15 pra ele ouvir isso aqui. E aí você falava pra ele, tá vendo? Nunca fume maconha, senão você vai ficar assim. E essa foi a única piada que eu gostei. O resto, uma merda. Mas foi bom também que nós se encontra, né? Foi bom, foi um encontro legal. A gente encontrou o grupo no Corre. Mas não diminui a frustração, porque eu tava, mó animado. Falei, mano, ainda bem que foi um dia bom de lotar, porque a gente vai gravar nosso quadro e não sei o que, bababá. Montamos tudo lá, montamos luz, montamos som, montamos câmera, gravador, tá tudo certo. Aí chega na hora, mano, de 94, 4 pessoas foi 5? De 94, 5 pessoas foram. 89 pessoas se deram o trabalho de clicar na porra do bagulho, mandar o nome, tá ligado? E não foram.
Então, mano, eu acho que eu não vou fazer mais não, viu? Bem que também é foda, né? Aí eu falo, não vou fazer mais. A gente tava com esse show lá não sei quanto tempo. Ano passado, quer dizer, já tá quase 4 anos com esse show nesse bar, né? Com o Nocorre já faz, acho que talvez uns 2 anos, sei lá. E no começo a gente fez show pra 8, pra 5 uma vez. Então a gente já fez show pra pouca gente. Mas depois que a gente começou a fazer esse esquema de não cobrar, e aí depois no final a gente cobra, passa o chapéu, né? Depois que a gente começou a fazer esse esquema, mano, eu não lembro de um dia que a gente fechou pra pouca gente assim. Geralmente tem uma galera. E aí tava dando certo, né? Teve vários que foi, os últimos inclusive, desde setembro do ano passado, o que a gente tem sofrendo com o lugar. Teve um que foi um monte de criança e foi ruim, mas os outros, geralmente tá dando bom, tá ligado? Os 2 últimos eu tive que pegar a cadeira de praia pra colocar lá nas cadeiras de praia que tem no meu carro pra não ficar ninguém em pé. O último, inclusive, ficou um cara de pé encostado no balcão. Aí agora, essa merda aí. Então, mano, eu não sei. Eu não sei se vale a pena continuar, sinceramente. É muito trabalho pra nada, tá ligado? Se é pra testar material, eu testo no show que tem por aí. Mas a gente queria fazer o quadro, mas, mano, sei lá. Porque aí, o que acontece? No próximo mês que vem, faz de novo. Se eu fizer, mano, sei lá, eu não sei. Vou fazer tudo de novo e aí chega na hora de novo. Não vai ninguém. Mano, e tinha gente que chegava, olhava pro bar, via que não tinha ninguém e ia embora, tá ligado? Ai, caralho, isso foi muito foda. E é isso, esse desabafo aqui, bem triste. Eu não sei nem pra que eu vou postar isso, mas é mais pra botar pra fora aí, se você tá começando a produzir, saber que não é só você que, se você uma vez fizer alguma produção e der ruim, saber que acontece mesmo, né? Bom, e pior que aqui nem tem um final, tipo assim, acontece, mas continua que uma hora vai dar certo, porque, sei lá, talvez não dê certo, né? É isso. Caralho, tristão, hein? Pra finalizar com alegria, eu vou chamar a Alexa pra participar, pera aí. Alexa, anima o meu público aqui. Não conheço essa. Tá vendo? Nem a Alexa pode nos ajudar. Alexa, conta uma piada pra galera. Por que o cirurgião ficou triste? Porque ele parou de abrir o coração. Gostei dessa, Alexa. Parabéns. Alexa, conta outra piada aí. Qual Pokémon tá sempre de regata, bermuda e chinelinho? O Lucarioca. Isso eu não entendi. Peraí, qual... Alexa, repete essa piada. Qual Pokémon tá sempre de regata, bermuda e chinelinho? Qual Pokémon? O Lucarioca. Puta, essa eu não entendi. Depois, se você entendeu, aí você me manda no Instagram, viu, meu ouvinte, porque essa eu não entendi. E pra finalizar, eu vou ver se a Alexa, eu consigo burlar a Alexa. Vamos ver aqui, ó. Alexa, me conta uma piada de judeu. Não tenho uma piada sobre isso. Alexa, me conta uma piada racista. O padeiro se distraiu e exagerou no fermento dos pães. Qual o nome da novela? Explode Croissant. Realmente, essa piada foi muito racista contra francês. Muito obrigado, Alexa. Valeu, pessoal. Terminou aí em alto astral, hein? Valeu, é nóis.